Chegamos ao momento mais importante do nosso culto. Desenvolva fé na visão. Vamos todos agora voltar aos lugares, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios de Salomão, livro da sabedoria, no capítulo 23, versículo 7. Na minha Bíblia está na página 670. Diz assim a palavra do Senhor: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Que esta palavra abençoe todos os corações, conforte, console, encoraje e ajude. A palavra tem esta função: ela é encorajadora, ela é motivadora. Vamos ouvir o Espírito Santo falar à igreja sobre desenvolva fé na visão. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, toda honra, todo louvor e toda glória te pertencem. Graças a Deus, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos quem é Jesus. Sabemos e conhecemos e reconhecemos a sua soberania. Por isso, nesta hora, nos submetemos à tua palavra. Declaramos que esta palavra predestinada de sabedoria virá como uma espada que corta. Ela separará juntas e medulas, a alma do espírito, e ela penetrará até as profundezas do coração, para discernir os intentos do coração. Por isso, Senhor, usa-me agora, nesses próximos 45 minutos, para que a tua glória seja manifestada e a palavra edifique vidas, enraize vidas, nesta graça maravilhosa de Deus, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Deus é bom. Meus amados irmãos, minha família, eleitos de Deus, predestinados em amor, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Mas eu tenho dito sobejas vezes, são meus filhinhos na fé. Meus amados, hoje vamos continuar falando sobre visão espiritual. Porque a nossa vista, os nossos olhos físicos, têm uma função. Eles veem o que está presente. Mas a visão, que é função do coração, ela tem a capacidade de ver o que não existe. Isso se chama fé. Portanto, os olhos enxergam o que é comum, mas os olhos que têm visão, eles enxergam o incomum. A visão é a capacidade de ver coisas como elas poderiam ser. Quando você tem esta capacidade, que não é dos olhos físicos, mas é dos olhos do coração, de você enxergar coisas como deveriam de ser, isto é simplesmente extraordinário. Então, amado, não permita nunca
que aquilo que os seus olhos físicos veem determine o que o coração crê. Não permita. Porque Paulo ensinou a igreja a respeito disto, diz em 2 Coríntios 5, 7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Então, nós devemos de andar por fé e não por vista. A vida espiritual é isto. Se você andar apenas por vista, pelos que os seus olhos veem, olha, isso não é vida vitoriosa. Então nós devemos andar e viver por aquilo que está no coração. Porque o que está no coração, a visão do coração, é uma visão dada por Deus. Então, amado, um dia, a Bíblia relata isto, Deus disse a Abraão algo que poderia ser visto, crido e alcançado somente por meio dos olhos com visão espiritual. Deus olhou para um homem idoso, olhou para uma mulher idosa e estéril e disse: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Ele não tinha filhos, a sua esposa era estéril. Então, como é que se podia acreditar, ver algo, senão com os olhos da fé? Imagina dizer a um idoso: você vai ser pai de uma grande nação. Dizer a uma mulher estéril: você vai ter filhos incontáveis pelo mundo. Então Abraão e Sara já eram avançados em idade. Sara tinha sido durante todo o seu casamento uma mulher estéril. Mas Deus disse a Sara: Sara, eu vejo uma nação dentro de você. Você vai ter filhos. Você sabe que houve uma hora que Sara até riu. Você não pode, imagina, eu sou uma mulher estéril, já sou uma mulher idosa, já não tenho mais o costume das mulheres, não posso, em hipótese alguma, gerar filhos dentro de mim. E começou a rir, porque achou inconcebível que isto pudesse ser uma realidade. Mas Deus disse: eu vejo dentro de você uma nação. Deus disse: olha, todo mundo está olhando e vendo a sua esterilidade, mas eu vejo uma nação de descendentes tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia da praia. Então, você sabe que eu, como pastor, como líder da igreja, isto é uma luta diária que eu tenho, para que a minha vida e a vida da igreja não seja conduzida apenas pelo que os meus olhos veem. Eu quero que a minha vida e a vida da igreja seja conduzida pelos olhos do coração, pela visão que Deus dá. Isto é uma luta diária. Então vamos ver no caso de Abraão e Sara, no livro de Gênesis 11, 29 e 30, ele diz: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Pela medicina, ela estava condenada a não ter filhos, a não ser mãe. Em Gênesis 12, 1 a 3, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Bom, de ti farei uma grande nação, abençoarei. Versículo 3:
os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17:1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Deus fez-lhe esta promessa, ele tinha 75 anos, ele disse: Abraão, você vai ser pai de muita gente. Sara, você é estéril, todo mundo só está vendo a tua esterilidade, mas você vai ser mãe de uma grande nação. Então, quando chegou aos 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença, sê perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Então, uma mulher estéril, um homem idoso, agora com 99 anos. Amado, você sabe, quando nós temos visão de Deus, quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, quando nós não damos oportunidade à carne que cerceia a vida, nós somos governados por fé. Deus coloca em nosso coração a fé para que ela nos governe. Vamos sempre lembrar, e espero não ser prolixo com os senhores, mas eu sempre trago a palavra e a existência, a própria construção da nossa catedral. Houve um dia que o Espírito nitidamente me disse: você vai construir uma primeira catedral, vai ser o primeiro passo, tem mais 2 depois, mas agora é o primeiro passo. Não existia terreno, não existia nada, zero. Não tínhamos projeto, não tínhamos dinheiro, não havia nada absolutamente, mas o Senhor disse: você vai construir, já existe uma catedral. E você sabe que eu disse com todo respeito, eu engravidei desta visão. Eu comecei a sonhar, a falar, a viver, e os olhos do meu coração conseguiam enxergar isso tudo. Pelos olhos comuns da carne, eu não tinha nem terreno, não tínhamos projeto, mas os olhos espirituais tinham uma certeza. Então é esta certeza que se chama fé. Então ouça o que Paulo ensinou os judeus convertidos ao Evangelho a entenderem esta questão de viver a fé quando se tem visão. Ele disse em Hebreus 11: ora, a fé é a certeza. Diga certeza. Mas certeza de quê? De coisas. Coisas que se esperam. É uma convicção. Portanto, isto não é coisa comum da carne, é um dom. É o Espírito que coloca uma certeza, uma convicção. Amado, olha, quem sabe se entre nós há pessoas que esta semana vão ter que ir ao médico, vão ter que fazer cirurgia, vão ter um desafio na justiça. Ouça, tenha convicção e certeza da tua vitória. Ainda que os seus olhos físicos possam estar vendo uma série de impossibilidades. Uma série de impossibilidades. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Eu não posso ver com os olhos físicos, mas eu posso crer com os olhos do coração. Foi aí que eu chamei um arquiteto e disse: olha, eu queria uma igreja assim como se fosse um sino. Eu queria ter um edifício, eu queria ter isso. Então nós começamos a colocar no papel o que Deus puser em meu coração. Se Deus colocar no teu coração que você vai empreender, que você vai negociar, que você vai fabricar, que você vai comprar, que você vai vender, que você vai fazer, amado, acredite,
parta para a vida prática, comece a dar os passos de fé, porque Deus faz o querer e Deus faz o realizar. Como é que eu poderia construir isso? Não tinha condições, não havia dinheiro, não havia terreno, mas eu disse, olha, Deus falou, está aqui dentro, alguma coisa que está ardendo em meu coração. Era a visão da fé. Então, as coisas da fé significam o que, apóstolo? Fé é ver o futuro no presente. Fé é ver o futuro no presente. Quando você tem fé, você pode ver coisas que espera ter. Eu estou esperando e vou ter o meu carro. Eu estou esperando e vou ter a minha casa. Eu estou esperando e vou sair do meu aluguel. Eu estou esperando e vou ter o meu casamento feliz. Você sabe, isto é ter fé. Isto é ver pela fé. É poder esperar as coisas que não existem. É tratar coisas que não são como se já fossem. Pastor, mas isso não é hipocrisia, não é loucura? Não, não é loucura, isto é fé. Pastor, e como é que eu obtenho fé? A fé, disse Paulo aos Romanos, vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quer dizer que quanto mais eu lhe ensinar, você vai usar mais a sua fé. Então, se nós estamos agindo apenas com os olhos físicos, o que é que nós enxergamos hoje, por exemplo, no Brasil? Desafios, problemas e crises. É o que os nossos olhos físicos veem. Vemos coisas que nos ameaçam. E eu vou lhe dizer uma coisa, esta visão dos olhos físicos às vezes é perigosa. Você sabe por quê? Porque a visão dos olhos físicos não tem esperança. Qual é a esperança quando você diz, o que será do nosso país? O que será da nossa sociedade? O que se empreenderá para tirar 13 milhões e 700 mil pessoas do desemprego? Então, quando você olha com os olhos físicos, você diz, é impossível. Então, amado, muitas pessoas vivem só pelo que veem fisicamente. E isto traz outros problemas. Se nós vivermos somente pelo que os nossos olhos físicos veem, traz muitos problemas. Olha, a pessoa fica numa ansiedade, numa depressão, numa angústia, e aí começam os problemas médicos. É a tensão alta, é a enxaqueca, são os problemas de coração, são as úlceras, são os tumores. Amado, a vida já é cheia de problemas. Nós temos que aprender a viver com os olhos do coração, a desenvolver a fé em todas as áreas da nossa vida. Então, amado, quem sabe alguém entre nós diz, mas apóstolo, eu tive perdas muito grandes, perdas afetivas, perdas de dinheiro, e a única coisa que você está vendo é a perda afetiva e a perda do dinheiro. Mas Deus coloca no coração a fé para que você veja restituição, para que você veja, em vez da vergonha, a dupla honra. Isto são os olhos da fé. Então nós precisamos viver pela visão do coração, ver com os olhos da fé, ver as coisas como deveriam de ser. E eu sei que eu estou me dirigindo insistentemente durante estes dias com esta questão da visão, porque Deus tem trazido pessoas e coloca pessoas do outro lado da internet que estão vivendo tempos difíceis. Há pessoas que desanimaram, perderam o foco da visão, talvez até pelo ambiente que estão inseridos, não é? Às vezes dizem coisas de nós que são muito desencorajadoras. E às vezes nós ficamos desiludidos, desencorajados,
angustiados, deprimidos, achando que Deus não vai fazer nada daquilo que Ele determinou. Então nós temos que tomar uma atitude para sair dessa situação. Às vezes é um ambiente familiar. Você sabe, onde há negatividade numa empresa, numa família, numa loja, num escritório, num ambiente profissional, num ambiente espiritual, onde há negativismo, as pessoas vivem muito desencorajadas. Por isso a importância de você aprender estas questões, aprender a clamar a Deus com as suas forças. Deus ouve, Deus atende. Você vai ver o favor de Deus na sua vida. Você tem que acreditar nisto. Então, meu amado, a visão do coração é maior do que o ambiente, às vezes, de uma família enlutada, triste, desacorçoada. A visão do coração tem a capacidade de ver além do que é visto com os olhos físicos. Deus nos dá visão espiritual para não termos que viver pelo que vemos. Amado, eu vou lhe dizer, se é pelo que eu vejo, eu não conseguiria fazer a obra de Deus. Porque nós vivemos uma crise dentro do nosso país, não vista há mais de 40 anos, amado. Então eu não posso viver pelo que eu leio no jornal, leio nas mídias sociais, eu não posso. Eu não aceito viver pelo que eu vejo. Os olhos do meu coração conseguem ver além do que eu vejo com os olhos físicos. Então, nossos espíritos foram criados para operar a nível espiritual e não a nível da carne. Veja como é que Deus disse em Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem quer dizer o quê? Nós temos a imagem de Deus. Quer dizer que nós temos o caráter moral e espiritual de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer que Deus nos dá a capacidade de operar como Ele opera. Então nós fomos criados para viver de acordo com a natureza de Deus e ao operar como Ele opera. Por isso é que Paulo ensina a igreja em Hebreus 11:6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé eu me limito a ver o que o diagnóstico médico está aqui dizendo. Isto não é agradável a Deus, que eu viva pelo que os meus olhos físicos estão vendo. Ele quer que eu veja a cura, Ele quer que eu veja o milagre. Pastor, mas isto é muito difícil. Não é difícil, sabe por quê? Porque é Deus quem faz isto tudo na nossa vida. Ele opera o que lhe é agradável diante dele em nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é o galardoador dos que o buscam. Então, viver pela fé é viver uma vida bem-sucedida. Você não foi criado para viver com medo. Eu já expliquei isto aqui. O medo, a insegurança e a dúvida dão um curto-circuito no cérebro. Por isso tem que ser uma luta diária. Quando vem um dardo e dizer: este mês você não vai ter condições de pagar a televisão, vai ser envergonhado, eu tenho que reagir na hora, eu te rechaço. A minha fé me diz que sim, que Deus enviar a provisão. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Aí os olhos do coração começaram a enxergar. Os olhos do coração. Medo dá um curto-circuito na visão de Deus. Por isso é que Romanos 8:28, o Senhor disse: sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Daqueles que são chamados segundo um propósito. Nós estamos aqui segundo um propósito de Deus. Nós fomos chamados, olha, amamos a Deus porque nós fomos chamados segundo um propósito. Então diz que tudo coopera para o bem. Eu vou lhe contar uma coisa que talvez algumas pessoas digam: ei, exagero. Você sabe que até os planos do diabo têm que trabalhar para nosso benefício? Porque a Bíblia diz que tudo coopera. Tudo coopera. Isto é tão verdade. Por exemplo, você se lembra na vida de José? Os irmãos de José tiveram ciúme porque ele era um homem espiritual, tinha visões, tinha profecia. Tentaram no matar, venderam para o Egito. Ele foi para a casa de um oficial militar, foi dado como adúltero, foi preso. E finalmente da prisão ele revela o sonho do faraó, torna-se o segundo homem do Egito. E diz a palavra do Senhor em Gênesis 50, 20: na verdade intentastes o mal contra mim. Aí já era o português falando, né? Na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Está vendo? Até os planos do mal são a nosso favor. Então às vezes você está vendo, porque fulano de tal, porque fulano de tal, porque... Amado, Deus está... Olha, Deus trabalha nesta situação. Eu aprendi isso. Ninguém que lutava contra mim, você não imagina. E as pessoas vinham e tomavam as dores do apóstolo. E lá íamos nós. Isso é muito importante. Aquilo que tentasses de mal contra mim, Deus o tornou em bem. E agora, para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente com vida. Então, o povo não morreu, o povo judeu, porque José foi para o Egito, mandou armazenar o trigo durante 7 anos de vacas gordas. Quando chegaram os anos de vacas magras, ele tinha riqueza, Faraó o colocou como primeiro-ministro e ele pôde alimentar o povo judeu todo. Aquilo que intentastes contra mim, na verdade, Deus o tornou em bem. Deus transforma maldição em bênção. Tudo coopera. Então, Jeremias 1,12 diz a palavra do Senhor: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você tem que acreditar nisto. Você tem que acreditar nisto. Amado, palavras são poderosas. Você sabe por quê? Porque elas são o resultado dos pensamentos. A boca fala o que o coração está cheio. Então quer dizer que as minhas palavras são poderosas, são o resultado dos meus pensamentos. E Paulo ensinou a igreja na graça. Ele disse em 2 Coríntios 4,13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu... Se você crê que vai sair do aluguel, você vai sair do aluguel. Porque não é o apóstolo que está te seduzindo a acreditar em erros, é o Espírito que está te dizendo: creia, creia. Pastor, eu estou cheio de dívidas. O Espírito diz que Deus restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vai restituir, amado. Isto é visão do coração, isto é fé. Ou você tem ou não tem, meu amado. Você está aqui há muito tempo ouvindo palavra, isto agora tem que virar confissão. Aquilo que eu creio, aquilo que nós cremos, nós não. Falamos do que Deus coloca no coração. Então você está percebendo que palavras podem criar um bom futuro. Palavras podem criar um bom futuro. Pensamentos e palavras negativas minam a visão de Deus. Minam. Até as coisas que eu não te disse há pouco, que às vezes nós damos tanta importância ao que os outros falam da gente.
que a pessoa se desilude com a vida, porque às vezes até são coisas que você pensa a teu respeito. Ah, apóstolo, porque eu sou magra demais. Ah, porque eu sou gordo demais, porque eu sou baixo, porque eu sou lerdo, porque eu sou devagar, não sou inteligente, sou muito tímido, sou um fracasso, sempre irei morar de aluguel, nunca terei o meu negócio próprio, nasci apenas para carregar os outros e fazer os outros ricos. Amado, não diga isso nunca mais na vida. Porque isto mina, isso rói, corrói. Eu já lhe disse aqui, eu há 2 anos atrás, não conseguia descer aqui, não conseguia subir escada. Quando fui fazer o exame, eu tinha um extruso, um joelho extruso, um menisco extruso. Eu nem guardei mais esse nome, porque nem gosto disso aqui, mano. Eu prefiro um ovo frito. Amado, eu não conseguia descer aqui. Não conseguia subir escada. Aí fui ao médico, o médico diz, olha, meu conselho, opere ontem. Tem que operar logo. Eu disse, tá, doutor, eu já volto. Fui procurar outro. Sempre 2, 3 opiniões são muito importantes. Fui procurar outro, ele disse, isso é para operar ontem. Eu disse, agora estou, agora sim. Eu entrei no meu carro, botei a mão no joelho e disse, eu não vou operar. Meu joelho está ótimo. Ostruso, intruso. Extruso, intruso, que estava aparecendo na minha vida sem eu dar consentimento. Extruso, intruso, saia daí. E ele, não saio. Sai, que esse joelho não te pertence, demônio. Olha, a minha esposa está lembrando, nós tivemos um problema lá de um tubo que rachou e a caixa d'água fica. Eu não entendo nada disso, sabe? Caixa de água esvaziava. Eu subia lá chamamos no céu, né? Perto do telhado, e via, não tinha água, eu descia, subia, foi toda a problemática. E eu achava, meu Deus, não dá para operar, não há. Doutor, quanto tempo eu vou ficar sem andar? Uns 3, 4 meses e tal, uma coisa. Eu falei, não posso, eu dependo, a minha vida é o meu altar, imagina lá. E eu comecei a combater, amado. Bispo está lembrando, eu subi tanta vez até a caixa d'água e desci, que o músculo ficou forte e o extruso foi embora. Você vê que o tubo que quebrou na minha casa, o diabo disse, eu vou atazanar a vida do Portuga. Pior, foi para o meu bem. Não operei nada. Imagina lá se eu vou operar. Tudo cooperou para o meu bem. Então, você se torna naquilo que você declara a teu respeito. Palavras têm poder. Se você disser, mas eu apóstolo, eu não vejo como sair do aluguel. E eu vou batalhar aqui até todo mundo ter a sua casa própria, amado. Tua casa é tua vida. Minha casa é minha vida. Não comece, mas apóstolo, é muito difícil. Não diga que é, porque essas palavras são de morte. Você se torna naquilo que você declara a seu respeito. Palavras têm poder. Então, para criar algo, você tem que ter uma visão por meio de palavras. E a Bíblia diz, chamando à existência coisas que ainda não existem. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Olha, ama o seu corpo conforme ele é. Não fique pondo defeitos no que Deus criou perfeito, amado. Claro, se você puder perder um pouco de peso, glória a Deus. Mas não fique porque eu sei das consequências. Agora, porque poxa, eu queria ser igual a Beyoncé. Eu também, amado, olha.
Não olhe para Beyoncé, olhe para você. Deus te criou conforme você é. Ama esse corpo, ama o teu rosto, ama a tua face. Não fique olhando para Kim Kardashian, amado. Senão você vai ter que implantar por todo lado, amado. Ela não é pura, ali não está coisa pura. Tem implanta aqui, ali, tem implanta. Não é puro, não tá, tem companhia de alguém ali, amado. Chama-se pombagira do inferno. Vamos voltar, pombagira do inferno. Vamos voltar. Então, se você tem uma dívida, comece a dizer: eu estou livre destas dívidas. Pastor, mas isso é muito simples para uma realidade tão contrária. Olha, Filipenses 4,19 ensina. Vamos ler todos juntos? Quem está feliz, diga amém. Vamos ler com o apóstolo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Há ou não há de? Os olhos do coração estão vendo isso. Então, viver e ver com os olhos da fé, essa visão vai se tornar realidade. Olha, tenha pensamentos grandes. Porque todo pensamento grande precede um grande empreendimento. Olha, jovem, não fique só no segundo grau. Nós estamos no século 21, não sei se você sabe, século 21. Você tem que ter curso superior, você tem que saber falar no mínimo 2 línguas, além das espirituais. Entendeu? E tem que lutar. Porque eu acabei de consagrar aqui uma carteira de um senhor advogado. Os 2 irmãos, um vai ser engenheiro e outro advogado. Muitas vezes disseram: não, mas vocês vêm de uma família que não tem recursos, vocês não vão poder fazer nada. E eles batalharam, e hoje temos um advogado e um engenheiro, meninos jovens, que acreditaram. Os olhos do coração viram. Os olhos físicos diziam: realmente não pode, nossa família não tem condições, nunca seríamos nada. Mas o meu Deus... Meu Deus. Então tenha pensamentos grandes. Pense grande, espere grande. Se você tiver grandes pensamentos, você se tornará uma pessoa grande. Esta é a fé na visão. Então ideias controlam o mundo, amado. Não fique com as suas ideias. Você tem uma boa ideia, não guarde para você. Compartilhe as suas ideias. O que você sabe não pode morrer com você. Esta graça de Deus que Deus me revelou em 1986 não podia morrer somente com o meu coração. Eu tive que passar ao mundo. Eu tive que fazer literatura. Eu tive que traduzir livros em outras línguas. Porque, amado, fé da visão é decisiva. Porque a forma como vemos as coisas determinam como podemos agir e pensar. Por isso é que o sábio, vamos voltar lá em Provérbios. Como imagina em sua alma, aquilo que eu me imagino, Senhor, eu não vou ficar de aluguel. Eu me imagino dono do meu imóvel. Eu me imagino num empreendimento. Eu imagino a minha loja, o meu escritório, o meu projeto. Aquilo que ele imagina, é assim que ele é. Se você começa a imaginar uma pessoa fracassada, você é fracassado. Se você começa a imaginar uma pessoa frustrada, doente, você é frustrado e doente. Eu gosto quando as pessoas dizem assim: mas o senhor não parece que tem 65 anos. E não pareço mesmo. Eu sei que a bispa pinta o meu cabelo, é outra história. Mas eu fui agora, sexta-feira, parei num lugar público e tinha um senhor e eu disse: eu tenho direito porque eu sou idoso. Aí foi dentro do Banco Itaú. Aí o guarda, o segurança olhou para mim e falou assim: mas você não é idoso.
Eu falei, mas eu já fui aposentado, eu ganho R$1.200, cara. Pô, eu tenho que andar com 4 seguranças. R$1.200 é bomba. E ele falou, mas o senhor não... Eu disse, já sou aposentado. Não. Você sabe o que isto representa? Que eu cuido da minha saúde. Porque eu estou pensando não agora, eu estou pensando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Amado, eu não quero ser um idoso depauperado. Eu quero ser um idoso sarado, sinistro. Quero ser sinistro. Quero chegar aqui com os meus netos gigantes já, com o bisneto aqui. O apóstolo vai pregar hoje com os bisnetos dele. Glória a Deus. Ele é sinistro. O cara já vai com 90, ainda fica pregando, levando a voz e mandando o Tiago, já bisavô, aumentar o som da igreja. Amado, ouça. A fé da visão é decisiva. Porque a forma como vemos as coisas determinam a forma de pensar e de agir. Então, nesses 5 minutos finais, você sabe que Jesus tinha muitas vezes que tratar da vista dos discípulos. Porque os discípulos só andavam pelo que viam. E esta passagem da multiplicação é muito importante, porque os discípulos só viam dificuldades. E Jesus tratou dos olhos deles físicos para que eles vissem com os olhos do coração. Marcos 6,34 diz assim: ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. 36. Em declinando a tarde vieram os discípulos e Jesus disseram: é deserto este lugar, já é avançada a hora, despede-os, manda a pessoal embora, passando pelos campos, ao redor, pelas aldeias, eles comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Aí vem os olhos físicos. Mas como? Como é que nós iremos comprar 200 denários de pão para dar esta gente toda para comer? E eles dizem: quantos pães tendes? E de ver, sabendo ele, respondeu: olha, temos 5 pães e 2 peixes. Aqui tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sob a relva verde. E fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 e de 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos, abençoou, partindo o pão, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixinhos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe para fazer a sorda. Ninguém sabe o que é, só eu e o bispo Bernardo. Então, o que estava passando? Havia uma multidão com fome. Os discípulos olharam a multidão e disseram: não temos condição de alimentar esta gente. Se fôssemos comprar pão, nós íamos gastar 200 denários, íamos gastar os 10.000 reais de pão. Não tem condições, porque eles estavam vendo com os olhos físicos, os olhos comuns. E Jesus disse: vamos lá, corrigir, passa para os olhos do coração. O que você tem? Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ok, é suficiente. Você sabe por quê? Porque eu sou Deus dos impossíveis. Comece a enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos do coração. Eu vou fazer com que todos se alimentem. Mas, Senhor, não é melhor despedir a galera, porque eles vão lá e compram e pronto, nós não temos responsabilidade? Jesus diz: não, aqui eles vieram ouvir a palavra, aqui eu tenho a solução. Aqui eu tenho a solução. Então ele mandou se separar em grupos de 50, pegou, abençoou. É por isso que às vezes a pessoa diz assim: mas como é que eu, dando o meu dízimo, como é que através do meu dízimo Deus pode fazer? É porque os olhos físicos estão vendo. E quando os olhos físicos veem, não há esperança de nada. Qual é a esperança que nós temos se olharmos pelos olhos físicos? Nada.
Como é que uma pessoa que ganha pouco vai comprar o seu apartamento? Com os olhos físicos não vai comprar nunca. Vai comprar o seu terreno, não vai comprar nunca, pelos olhos físicos. Mas ele disse, separa, pegou, abençoou. Olha, amado, quando Deus está na vida de alguém que usa os olhos da fé, multiplicação acontece, amado. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Isto tudo que você vê aqui, que eu tenho falado tantas vezes, é o resultado dos olhos da fé. Aquela senhora, eu não vou me cansar de dizer isso todo dia, estava lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, disse isto quarta, disse domingo, para você entender como é que Deus trabalha uper ec perissou, de forma adimensional, de forma transcendental, de forma sobrenatural. Deus tem um jeito, amado. Olha, o Senhor Jesus é real, é verdadeiro, é vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Ele diz que Ele purificou a nossa consciência para servirmos a um Deus vivo e não um Deus de obras mortas. Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele me tirou da morte, Ele me tirou da cadeira de rodas, Ele me tirou da amputação, Ele me tirou de uma série de situações, amado. Ele é real, Ele é vivo. E tão certo como Ele vive, Ele está operando na tua vida, amado. Ele operou na vida de Sara. Sara engravidou, teve um filho, teve um patriarca, e daí vem a descendência dos patriarcas dos judeus, dos hebreus. Ela era uma mulher estéril, não podia. Talvez dissessem, ou tenham dito a você, você não pode, não será capaz, porque os olhos físicos estão enxergando as impossibilidades. Mas sem fé, Sérgio, é impossível agradar a Deus. Agora, se você começa a usar a sua fé, eu creio, eu tenho convicção, eu estou confessando, eu chamo a existência, eu trato coisas que não são como se já fossem. Amado, eu vou lhe dizer, isto é tudo real. Isso é tudo real. Durante a construção, eu vi Deus nos mínimos detalhes. Nós tínhamos uma, eu vou terminar, porque já passaram os 5 minutos. Nós tínhamos uma carteira de poupança na época, bloqueada. Juntamos em campanha $200 mil, estava no banco, veio o presidente Collor, bloqueou todo mundo, não tínhamos dinheiro. E nós precisávamos, porque a estrutura metálica que tem aqui em cima custou muito dinheiro. O telhado com o sanduíche de lã de vidro custou muito dinheiro. E nós precisávamos de tirar esse dinheiro da Caixa Econômica, mas havia um decreto presidencial que disse que não, ninguém podia mexer na carteira. Nós entramos com uma ação na Justiça Federal. A nossa advogada foi falar com a juíza negou. Disse, não, senhora. Eu pedi uma entrevista. Fui falar com ela. E quando cheguei, o diretor do cartório disse, olha, eu sou advogado, está aqui a minha carteira, eu gostaria de ter uma entrevista com Sua Excelência. Ele falou, ih, você tem um sotaque de português? Você é português? Eu disse, português. Ih, olha, ela foi presa e condenada pelo governo português, ela detesta quando alguém vem aqui em português, ela bota para correr. Eu falei, eu vou falar com ela. O senhor marca uma entrevista, eu vou falar. Entrei no gabinete da juíza. Vossa Excelência, dá-me licença. Ela olhou e falou, quê? Aí eu expliquei, Excelência, posso me sentar na vossa frente? Ela olhou uma segunda vez e falou, senta. Diz, esse dinheiro que está na carteira de poupança não é meu, não é de uma empresa, é um povo que pagou os seus dízimos e ofertas e acreditou, nós juntamos para dar início de uma obra. O senhor não sabe que isso é um decreto presidencial? Excelência, sei de tudo, mas se Vossa Excelência
compreender a minha angústia, porque olha só, tem um povo que está esperando, é a casa de Deus, vidas serão transformadas, nós vamos evangelizar o bairro, a cidade, o país, o mundo, é a casa do Criador, é a casa do meu Pai. E eu e ela ficava olhando debaixo do óculos, e eu fui explicando, a uma hora que ela para e diz assim: fui com a sua cara. Ela deu mole. Eu disse, ela falou: olha, eu tirar o dinheiro eu não posso, mas se você trouxer as notas fiscais e os recibos, eu mando liberar pagamento a pagamento. Eu falei: pronto, está feito. Hein? A maldição virou bênção. Aí eu peguei as notas fiscais de tudo, chegamos lá, passa o primeiro cheque, passa o segundo cheque, tudo. Quando foi no último pagamento, ela falou: eu estou achando coisa demais. Eu vou mandar um oficial de justiça lá. Se o senhor não tiver esse material lá na obra, eu vou lhe mandar prender. E eu falei: agora sim. Lá vou eu para o Lava Jato, meu Deus. Ai, bateram o japonês na minha porta. Um dia nós estávamos aqui na obra e chegou uma oficial de justiça. Mano. Quem é o Miguel Ângelo? Eu disse: sou eu. Ela disse: paz do Senhor. Eu disse: opa, graça e paz da parte daquele que vive e reina, predestinado em amor, tens o nome escrito no livro da vida, ninguém pode apagar, tu és mais que vencedora. E comecei, e despachei palavra, e foi palavra. E ela disse: olha, eu sou irmã na fé, eu sou da igreja tal, eu gosto muito do senhor. Eu falei: é fácil gostar de mim. E mais: ah, porque então vamos fazer uma coisa, a juíza mandou fazer um relatório, faça o senhor o relatório. Disse: beleza, declaro que eu vi isto e aquilo. Levou a juíza e disse: pode liberar o resto do dinheiro. Amado, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Deus é o Deus dos impossíveis. Eu vou dizer duas vezes: Deus é o Deus dos impossíveis. Vamos dizer mais uma vez: Deus é o Deus dos impossíveis. Diga a terceira vez: Deus é o Deus dos impossíveis. Vamos a 7, que é o número da perfeição. 4, Deus é o Deus dos impossíveis. 5, Deus é o Deus dos impossíveis. 6, Deus é o Deus dos impossíveis. 7. Chakamanta corro bababa sekete pere barabassuna rababa. Fé. Haverá fé nesta igreja. Glória a Deus. Até o som funcionou bem hoje, né? Glória a Deus. Levante a sua mão sem constrangimento e diga: Senhor Jesus, eu tenho visão que o Senhor colocou em meu coração de que eu nasci para ser grande, poderoso. Vou viver nesta terra reinando em vida. Eu tomo posse de toda a provisão de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Shekemene koromama tekerese rishi kimene osora mamarabashara. Aleluia. Vamos ficar de pé, amado. Feliz Dia das Mães, irmã. Amadas, como bastante esparguete com maionese. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós saímos daqui essa manhã com a Tua visão, Senhor, nos nossos corações, Pai. Nós cremos num Deus que é poderoso, que traz à existência coisas que não existem. Então é com esta fé e esta certeza, Pai, que sairemos daqui, desse lindo santuário,
Nós sabemos que seremos guiados em paz e que teus anjos nos guardarão de todos os males. Amados, saiam daqui com esta força e este vigor. Deus tem uma visão para você sobrenatural. Tome posse em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Graça e paz.